trazer a história do porquê que eu fechei o meu espaço, né? Eu tinha avisado aqui no meu Instagram, lá no meu Instagram, que eu ia vir fazer esse vídeo contando tudo pra vocês. Então eu estou aqui, né? Vim contar pra vocês melhor tudo que aconteceu. Como eu sabia que o vídeo iria ficar bem longo, eu decidi fazer um maquia e fala, né? Eu nunca trouxe esse tipo de vídeo aqui pro canal. E eu pensei que ficaria muito chato só eu aqui falando. Então eu fiz essa maquiagem bem levezinha, bem quase nada. Vocês vão acompanhar aí durante o vídeo. E eu acho que eu finalizei o vídeo sem o batom. Então, era isso. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, a opinião de vocês. E me sigam lá no Instagram, tá bom? Bora acompanhar o vídeo. Então, pessoal, como esse é o meu primeiro Maqui e Fala, eu não sei como é que vai sair. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo. Nem Maqui e Fala e nem contando sobre alguma coisa assim tão polêmica, né? Então, pra mim foi bem difícil mesmo, tá? Eu não vou poder estar parando e mostrando cada produto que eu tô usando, mas eu vou mostrando assim e vou passando, tá? Qualquer coisa vocês deixem aqui nos comentários. Qualquer dúvida de produtos, tá? Gente, pra começar, a início de conversa, vou contar desde o início, tá? Em abril de 2017, eu abri o meu salão, né? Na verdade, eu abri em sociedade com outra menina. E ele não tinha o meu nome, não era nenhum espaço Juliana Soares, né? Ele tinha o nome de Estúdio VIP. Quem me conhece, quem me acompanha há mais tempo sabe de todo o processo que foi a abertura e tal, né? Até quem era mais meu amigo também. Eu fiquei de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 8 meses. E aí, não deu certo também a minha sociedade com aquela menina, tá? Não vou dizer que também foi uma coisa assim, terminou tudo em mar de rosas, porque não foi, tá? Creme. Só que assim, como é que eu vou explicar pra vocês? Eu achei que aquela vez que eu desfiz a minha sociedade com ela, eu achei que tinha sido uma coisa terrível. Só que eu não esperava ainda o que tava por vir, né? Mas, tá. Isso ela me deixou na mão. Foi bem assim a história. A gente, na verdade, teria conversado pra ela sair e tal. Mas ela ia cumprir a agenda dela de dezembro, porque dezembro é bem complicado. Movimento, tem formatura, né? E ela simplesmente não cumpriu com o combinado. Ela saiu antes, saiu sem me avisar, saiu escondida. Enfim, né? E aí eu me vi perdida sem... Porque ela fazia cabelo, né? Então eu tinha meninas, tinha debutante, tinha formanda. Eu não me lembro bem ao certo o que eu tinha, mas tinha compromisso, agenda, né? E como ela saiu e eu fiquei no espaço, a responsabilidade era minha, né? Como é que eu ia simplesmente ligar para aquelas meninas que já estavam agendadas e dizer: olha, eu posso só fazer a maquiagem, o cabelo não. Não, eu não tinha como. Foi aí que eu tive a ideia de ligar. Minha cama tá bagunçada. Que eu tive a ideia de ligar pra essa menina, pra essa outra menina que faz cabelo, pra ver se ela podia me socorrer, tá? Se ela podia atender aquelas meninas. O que aconteceu ainda? O que eu fiz, tá? O valor que a gente cobrava lá no meu antigo espaço, o valor do cabelo era menor do que essa menina cobrava. Eu ainda paguei a diferença do meu bolso pra menina poder fazer o cabelo lá. O cabelo dela era mais caro, né? Em casa, né? Fazer vídeo em casa agora é isso. Enfim, ainda saí... Eu saí com muito prejuízo naquela
né, naquele término de sociedade. Enfim. E tá, não, ela super me atendeu, assim, me socorreu, na verdade, né? Eu ainda falo assim, eu sou muito grata pelas coisas que ela me fez, tá? Pelas coisas boas que ela me fez. E o início da nossa amizade, da nossa parceria e tal, foi assim, tá? Eu fui atrás dela por isso, ela atendeu as minhas clientes. Aí depois que aconteceu, eu não sei se foi nesse mesmo tempo, ou foi logo em seguida, ela também aconteceu alguma coisa assim parecida com a maquiadora dela, porque o espaço era dela e ela tinha uma maquiadora que trabalhava pra ela. E aí, como eu já tinha chamado ela e tal, ela fez praticamente quase a mesma coisa. Ela também ficou na mão com algumas clientes e me chamou pra eu atender. Eu ainda fui lá no espaço dela, atendi. Porque eu sei como quem faz cabelo é mais complicado sair do espaço, né? Porque tem lavatório, tem que lavar e tal. Fui lá no espaço dela, atendi, socorri ela. E ali começou. Tipo assim, a minha cabeleireira me deixou na mão e a maquiadora dela deixou ela na mão. Então a gente tinha bastante coisas em comum, né? E ali eu fiquei um bom tempo, assim, e surgiu uma parceria bem bacana. Por quê? Todo mundo que quer se arrumar pra uma festa quer fazer cabelo e maquiagem no mesmo local, né? Porque isso poupa trabalho, poupa tempo delas, né? E o nosso espaço, o meu espaço dela era um pouco distante, assim, né? O meu, por exemplo, era num bairro bem distante. E aí, eu fiquei praticamente como se fosse quase um mês, assim, naquela função, eu indo atender lá no espaço dela, tá? Eu levava todas as minhas coisas e atendia lá. E ali, assim, eu ficava me quebrando. Quando eu vi que eu passei alguns sábados com o meu espaço fechado e eu tava atendendo lá. Porque ela precisava, enfim, ela tinha um movimento bem bacana de clientes, né? Assim como naquela época eu também tinha um movimento bem bacana, bem bom mesmo. E aí eu me lembro que lá no espaço dela, que era um prédio, né? Ela tinha me falado de uma sala que tinha pra alugar, do lado dela. Talvez, assim, ó, ela não me convidou pra sociedade naquela época pra mim ir pra lá, por ela ter tomado, enfim, ter se incomodado com a outra maquiadora, e eu também não queria entrar em nenhuma sociedade, por eu também ter levado um bolo e tal, né? Enfim. Aí, o que aconteceu? Ela... Ai, gente, eu me perco. Ela me falou daquela sala. Nisso passou dezembro ali, eu tinha chamado ela dezembro pra me auxiliar e tal, né? Aí depois a gente começou a atender sempre juntas, uma indicava a outra. E uma indicava a outra. Tá, beleza, passou janeiro, fevereiro, março, abril. Eu acho que foi não me lembro. Em abril, maio, por aí que começou bem a aflorar aquela vontade de eu ir pra lá. Porque ela tinha me falado da sala, tinha me mostrado. Eu liguei pra lá. Eu liguei pra lá pra saber de valores. Só que assim, no bom e velho português, era como se fosse assim, ó, a sala que era a que eu fui pra lá depois era mais que o dobro do valor que eu pagava ali onde eu tava, tá? Só que como eu tava tendo um movimento bem legal com ela, eu pensei, por que não, né? Por que não largar ali e ir pra lá, pra um outro local? Aí a gente com o intuito sempre de crescer, né? De ter mais movimento. Sei que ia ser um valor mais alto, mas que a gente trabalhando do jeito que eu tava trabalhando ali com ela, em parceria, né? Por quê? Por que eu digo parceria? Não era uma sociedade. Eu estava numa sala e ela estava na outra sala do lado. Então, era parceria de quê? De uma indicar a outra. Tá. Chegou a época, o momento em que eu disse eu vou ter que sair.
foi em julho, por aí. Aí eu dei o aviso lá na sala onde eu tava, que eu iria sair, que eu tinha que ficar mais um mês, né? Porque os meus planos era me mudar início de agosto pra essa sala nova. E foi assim que aconteceu, tá? Como nada foi fácil pra mim, nada é fácil pra mim, a questão de eu ir lá pra sala também não foi fácil, porque era uma burocracia. A sala que eu tava era uma peça que era na frente da casa de uma senhora, então eu fiz contato direto com ela, aluguei diretamente com ela, sem nenhuma enrolação. Eu indo pra lá, o que aconteceu? O aluguel era com imobiliária. Já devem saber o que é a função, né? Incomodação. Aí, precisa de fiador, precisa de não sei o que, e precisa disso, e precisa daquilo. Eu ainda tive a sorte, fui abençoada, em que eu consegui o contato direto, foi com ela mesmo que me deu o contato, do dono da peça, dessa sala. E aí, eu falando com ele, ele era amigo do meu pai, baixou um pouco o valor pra mim, tá? Mas baixou o valor que ficou assim, eu pagaria como se fosse 2 aluguéis de onde eu tava, tá? Então, foi o dobro, tá? Eu fui pra lá com o dobro do valor. E ele não me pediu nenhum mês antecipado, porque geralmente pedem, né? Imobiliária. Não, eu entrei e paguei. Eu não tive que pagar pra entrar, não. Eu entrei e paguei, e isso foi super bom pra mim, porque, né, o valor já era alto. Eu já tive que investir em algumas coisas, porque a peça era maior, tal, era mais no centro. Beleza, foi tudo maravilhoso, tá? Era, assim, como é que eu vou te dizer? A sala dos meus sonhos, tá? Eu tava sozinha, eu... Não sei, quem já passou por sociedade sabe o que eu tô falando. É legal porque se tem uma parceria boa, é legal porque vocês dividem as despesas, né? Na outra sociedade que eu tinha era tudo dividido as despesas, e o que eu recebia pra mim era pra mim. Então, era ótimo isso. Só que, enfim, não deu certo com a pessoa, né? Era a sala dos meus sonhos, eu tava realizada. Só que, deixa eu puxar um porém. Meu marido nunca quis que eu me mudasse, tá? Ele sempre deixou isso bem claro, que ele não queria que eu me mudasse. Porque eu ficava pensando assim, talvez ele não vá me entender, porque isso não é o sonho dele, né? Não é ele que tem o sonho de se mudar para um espaço maior, mais no centro. Enfim, eu fui lá e eu fiz toda a correria sozinha. Me lembro que ele tava viajando ainda, ficou uma semana fora, e eu fiz toda a correria sozinha, porque eu queria muito me mudar pra lá. Tá, mudei em agosto, né? Fui começo de agosto pra lá. Tudo maravilhoso, maravilhoso. Eu tinha ela ali do meu lado, que a gente se chamava de vizinha, né? E ela também, eles me ajudaram bastante. A minha amiga, minha comadre, me ajudou na mudança, porque daí, como eu tava sem o meu marido junto pra fazer essa parte, ela me ajudou, sabe, aquela função de emprestar carro e disso e aquilo. Eu e meu marido, a gente não tinha carro. E eles me ajudaram porque estavam ali do lado. Me ajudaram, né, daquela forma de estar sempre ali, ajudando uma mão amiga. Ele me ajudou a furar a parede, sabe, aquele serviço pesado de homem. Eles me ajudaram bastante. Aí foi o que? Um mês depois, acredito. Eles vieram conversar comigo, dizendo que tinham recebido uma proposta, uma sala, pra eles se mudarem dali. Porque, claro, no caso deles, o contrato deles de 1 ano já tinha vencido. Então, se eles saíssem, não teria problema nenhum, né? Nem para o imobiliário, nem para eles. E eles vieram me falar e tal, né? Todo assim, acho que eles estavam envergonhados por saber que eu teria ido para ali atrás deles e simplesmente dentro de um mês eles saírem. Eu sei que eles foram, né? Eles souberam vir falar comigo, mas que seria uma coisa boa pra eles, né? Porque
Enfim, por várias questões que eu não vou colocar aqui, que é assunto pessoal deles. E eu também não sou tão filha da puta em tá falando, né? Tudo bem, eu entendi, sabe? Entendi o lado deles, de coração, eu entendi. Não fiquei braba com ela, não falei nada, não expus a minha opinião pra ela. O meu marido, sim, ele ficou muito chateado mesmo. E tanto é que, e ele me falou, né? Ele falou, eu achei muita cachorragem e tal. E eu sempre tento ver o lado bom da coisa. Eu tento me colocar no lugar da pessoa, tá? Eu faço muito isso. Como é que a gente diz? Empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Foi o que eu fiz. E aí eu... Não, tá, tudo bem. É um negócio bom pra vocês. E a gente tinha as clientes que eram marcadas ali porque estavam no mesmo local, né? Era no mesmo prédio, enfim, era só atravessar o corredor. E elas estavam de uma sala a outra. Tá, ela se mudou. A gente ajudou na mudança dela ainda. Porque eu acho que, né, uma mão lava a outra. Eles me ajudaram, eu ajudei também. Não foi nada pra tá ajudando e tá jogando na cara, não. Eu ajudei de bom coração mesmo. Porque eu tinha um carinho enorme por ela. De verdade. Quem me conhece sabe. E... Enfim, o meu marido, aquela história, desde aquela vez, pra ele não engoliu muito essa história, sabe? Quando não passa, fica entalado. Tá, tudo bem. Mas essa era a opinião dele. Como eu havia falado depois pra ela, eu disse. Não é porque a gente é casado que eu tenho que pensar igual ele. Eu entendi. Feliz dela ter saído dali, eu não fiquei. Óbvio que eu não fiquei. Eu fui pra lá atrás dela, como se diz assim, né? E tu vê daí de um mês a pessoa sair, sem contar tudo. Tu pensar em cliente, tu pensar em valores, e na amizade mesmo, que ela tava ali do lado, sabe? Tudo contou, assim. Mas, como eu falei, vou falar de novo, eu entendi o lado dela. E fiquei pensando assim, se fosse ao contrário, será que eu também não faria o mesmo? Né? E foi o que eu falei pro meu marido, talvez a gente fizesse o mesmo, a gente não sabe, né? A gente não tá na pele deles. Então, enfim, né? Assunto encerrado aí, essa parte. Tá, ela foi pra lá. E ainda, como a gente tinha umas clientes ainda marcadas juntas, né? Eu fui pra lá, levei as minhas coisas. Quem é maquiadora sabe que é um saco sair. Eu já vim, antes de eu abrir o salão, eu vim de atendimentos a domicílio. É uma função, tu perde um tempo na rua, perde um tempo em chegar no lugar, descarregar as maquiagens, carregar de novo. Nada como tu tá no teu espaço, no teu cantinho, na tua maca, que tu sabe que é boa, confortável pra ti, na tua luz, né? Enfim. Eu abri mão dessas coisas pelas clientes, pela amizade. E fui atender algumas vezes lá. Sim, meio improvisado, mas fui. Quando ela foi pra lá, ela disse que, né, por questões que eu também entendi, que depois do verão... eu iria pra lá. Por questões deles também, de espaço, de se organizar. E porque eu tinha um contrato, né, gente? Eu fiz um contrato de 1 ano. Aí vocês imaginem eu quebrar esse contrato antes de 1 ano, a multa, tá? Que eu já vou contar pra vocês essa parte da multa, valor, tudo. Tá, foi que eles me falaram, não, tu quer quebrar o contrato, tu vem depois do verão, ou então espera até agosto. Era uma coisa que eu tinha entendido que ela queria muito que eu fosse pra lá depois disso, pra eles poderem se organizar também. Tudo bem, eu entendi e ficou assim, tá, tudo bem, vocês vão, eu vou depois, né? Porque a nossa parceria tava tão legal ali, muito legal mesmo, tava dando tudo certo, sabe? Tava caminhando, assim, tava indo pro rumo certo. Tá, eles foram. Aí, isso eles foram em setembro. Em outubro, pra mim, já eu senti a diferença. Senti o baque, assim, financeiramente falando, tá? Não é como se o meu movimento tivesse caído, mas
Ali tava legal porque, como eu falei, as pessoas iam no mesmo espaço, tá? Por exemplo, se ela tava fazendo algum tratamento, alguma coisa capilar, a pessoa ia ali, ou ela me perguntava se tinha horário, fazia um design de sobrancelhas, fazia cílios, assim como alguém que só marcou maquiagem comigo, perguntava, acho que eu vou querer fazer uma escova, será que ela tem horário? Ia lá, então ficava essa troca, assim, pra nós duas, né? Mas, né, enfim, como ela foi melhor pra ela ter ido. Ok, né? Respeitei, eu não ia botar uma faca no pescoço dela, dizer não vai. Em outubro eu senti essa grande diferença, esse baque, tá? Financeiramente. E em outubro, final de outubro, foi por ali que eu comecei a atrasar o meu aluguel, tá? Assim, ó, eu queria deixar claro, antes de mais nada, que eu não tô culpando, como é que eu vou te dizer? O meu marido, em termos, ele culpa, tá? Bem na realidade, assim, ele culpa. Só que eu não quero botar a culpa 100% em ninguém. Nem nela, nem em mim. É que foi uma coisa gerou a outra, tá? Eu fui pra lá com esse intuito, porque a gente tava legal, a gente tava trabalhando show de bola. E ela saiu e o meu movimento, pra mim, entendeu? Pesou. Meu movimento caiu. Era dinheiro que não entrava. Tinha todas as outras questões, sabe? Questão de, gente que não paga, não paga. Enfim, tudo isso pesa, né? Em outubro eu tive a minha primeira crise de ansiedade do ano. Como é que eu vou poder explicar pra vocês? Eu fiquei super agoniada, porque eu tenho agonia com contas, tá? Quem não tem, né? E quem nunca deve. Não era só a conta do aluguel, vocês pensem. Quem tem comércio sabe, né? O aluguel, a luz, a internet, daí o condomínio, o IPTU, produtos, investimento. Então tem tudo isso. E o que tava entrando não tava dando. Assim que no mês de outubro, como é que foi? No mês de outubro, deu só pra eu pagar o aluguel, tá? E, tipo, daria só pras despesas. Aí depois dali começou, nem pro aluguel tava dando, tá? E não é assim, que o meu trabalho ficou ruim, não. Começou a cair por causa disso e eu comecei a ficar desanimada, tá? E isso reflete muito no trabalho. É notável, assim. Eu sempre, quem tava próximo de mim sabia que se eu não tava postando nada no Instagram, se eu não postava uma foto, se eu não postava um story, se eu não fazia uma propaganda, um sorteio, qualquer coisa. Porque eu tava sempre querendo movimentar. E aquilo ali foi me deixando cada vez mais pra baixo, mais triste, de um dia eu surtar e sair caminhando, assim, de nem meu marido me achar, tá? Porque, assim, desse lado aí, vocês não têm a noção do que acontece desse lado, né? Foi super difícil, a maioria dos momentos pra mim foi super difícil, mas eu tentei não transparecer pra vocês o momento ruim que eu tava passando, porque eu pensei, não, vai passar, eu vou conseguir. Fui na imobiliária, conversei com eles, a menina da imobiliária até me falou, Ju, tá pesado pra ti, tu entrega a sala. E eu ficava só pensando, gente, tem a multa, a multa é um valor muito alto. Pra minha realidade era um valor muito alto. E eu disse, não, eu vou tentar, eu vou pagar. E assim, eu não sei de onde eu criei tanta força, que foi quando eu tinha lido o livro O Milagre da Manhã, que eu até tenho aqui ele. Até tenho ele aqui. E comecei a colocar tudo em prática, sabe? Tudo, assim. A parte da meditação, de acordar cedo, de afirmação. Fiz minha tabela de metas, a minha tabela, o meu cartaz dos sonhos. E um dia, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando sobre isso. E assim, meninas, eu já tava com 2 aluguéis atrasados, tá? Naquela época ali. E era novembro já. Eu acho que era novembro. E eu falei, não, eu vou conseguir. Eu não vou desistir.
E o meu marido também já tava bem... Como é que eu vou explicar, assim, ó? Ele tá sempre do meu lado, tá? Pra qualquer coisa. Se eu falar que vou fechar, ele tá do meu lado. Se eu falar que eu vou abrir um outro negócio de novo, ele tá do meu lado. Então, dessa vez não foi diferente. E assim, ó, quando eu falo do lado, é do lado dando apoio. Porque financeiramente ele sempre me ajudou dentro do que ele podia, né? Ele também é autônomo, né? Ele é empresário, então nós dois dentro de casa, a gente não tinha um salário, não é? A gente não podia contar com salário no final do mês, então tudo que entrava de dinheiro para nós dentro de casa dependia da gente. Então foi como ele disse, ele não podia tirar nada do que entrasse para dentro de casa pro meu trabalho. E foi assim, então eu tinha que me virar e eu tinha que trabalhar por mim, né? Se eu quisesse manter as minhas coisas, era eu que tinha que trabalhar. Mas se ele tivesse, ele me dava, tá? E aí, naquele mês ali que eu disse, não, deu as minhas crises de ansiedade, achei que eu ia morrer. Quem tem crise de ansiedade sabe o que eu tô falando. É uma sensação muito ruim, muito, que eu não desejo pra ninguém. E aí, vocês imaginem, 2 meses de aluguel atrasado. Eu consegui levantar 2 meses de aluguel em 2 semanas. Uma semana eu paguei um, outra semana eu paguei outro. Como? Não sei. Eu só sei que eu fui, ó, corri, bati perna e nada de pedir dinheiro emprestado, tá? Eu trabalhei mesmo. Eu dei curso, eu fiz promoção, eu divulguei, então eu tava ali, eu tava bombando porque eu queria e vocês sabem, quem quer alguma coisa corre atrás, consegue, né? Tá, fim, paguei. Chegou dezembro, eu murchei de novo. Porque o meu dezembro desse ano que passou foi muito ruim. Comparado ao outro ano, que foi quando a minha outra sócia tinha me deixado na mão, tudo. O meu mês de dezembro não foi ruim. Porque quando ela saiu, eu abracei tudo. Então, eu me virei, eu fui fazer escova, eu fui fazer unha, eu fiz progressivo, eu fiz muita coisa. Então, rendeu, né? Mas quando eu passei pra ir pra ali, quando eu me mudei, eu decidi... como é que eu posso dizer? Diminuir os serviços. Diminuir e me focar no que realmente interessava. Então, eu fazia só maquiagem, design de sobrancelhas, alongamento de cílios e dava os meus cursos, né? Pra mim, isso estava ótimo. Até porque eu acho que vocês têm que fazer alguma coisa que goste, né? E eu, pra falar bem a verdade, se me perguntasse se eu gostava de fazer unha, eu não gosto. De mexer com cabelo, eu não gosto. Então, já que eu tava lá naquele lugar legal, eu podia optar por fazer uma coisa que eu gostasse. Show, né? Aí, tá. Enfim, veio o mês de dezembro e veio a agonia de novo. De mês ruim. E aí eu tenho os meus compromissos, que é o quê? Pagar as contas, né? Pagar fornecedor, pagar loja de maquiagem, que eu compro aqui em Torres. Pagar a internet. Eu já tava quase achando, não, eu vou tirar a internet, gente. Eu vou cancelar a internet, os meus clientes vão ficar sem, eu vou usar só do meu celular. Eu já tava até chegando nesse ponto de pensar em cancelar a internet. Eu tava tentando cortar tudo que era tipo de gastos. Daí, passou ali final de dezembro. O que aconteceu? Atrasou meu aluguel de novo, tá? Porque... eu não sei explicar pra vocês, assim, não é uma coisa que a gente quer que atrase, que a gente goste de fazer isso, mas acontece, né? Eu tô sendo aqui bem franca e não tenho vergonha de dizer que eu atrasei aluguel, porque eu não tô matando ninguém, né, atrasando um aluguel. Eu tava só querendo trabalhar corretamente, honestamente, dando o meu melhor. Só que ou se o movimento caiu, eu tive muito problema de gente ir fazer as coisas e não pagar, tá? Porque eu sempre levo muito na boa fé, né? Mas enfim, começou a apertar ali de novo e eu não tive pra pagar o aluguel em dezembro, que foi... é sempre no início do mês, né? Então ali chegou no início de dezembro, eu não consegui pagar. E aí começou a angústia de novo. E aquilo começou a refletir de novo no meu trabalho.
Como eu trabalho, eu mexo muito no Instagram, eu prefiro particularmente só o Instagram. Eu não tava postando muita coisa, eu não tava fazendo muitos stories. O que eu fazia antes, eu tava sempre trazendo dicas, fazendo videozinho, fazendo uma coisa ou outra. Eu tava até esquecendo de tirar foto das clientes, tá? Quando perguntava assim, talvez, né, quem é mais ligado nisso, olhava assim, mas ela, será que não, ela tá fazendo maquiagem porque eu não tava postando, né? Eu tava, sim, fazendo normal minhas maquiagens, só que eu não tava postando. Porque algumas eu não tava nem tirando foto. Essa é bem a verdade, né? Eu não tava nem tirando foto. Então, aquilo ali começou a refletir de novo no meu trabalho. Muito. Isso reflete, as pessoas notam, cai seguidores, eu não apareço, né? Aquela história de quem não é visto não é lembrado. Então, aquilo ali começou a me dar um desânimo de novo. Um desânimo, muito desânimo. E aí passou a virada, né, do ano. E aí eu decidi. Eu disse, chega, eu não quero mais, eu vou fechar. Porque, não quero mais, assim, até muitas pessoas, quando eu fiz, quem quiser me acompanhar lá no Instagram, nos stories, foi no dia que eu decidi, que eu falei que eu ia fechar, tem salvo lá nos destaques, tá? Eu já tava assim, como é que eu vou dizer? O meu peso hoje não ficou tanto por eu ter fechado. Porque assim, ó, igual eu dizia, por um lado, pesava porque eu tava me desfazendo de um sonho. Aquele espaço lá, aquele cantinho pra mim, era um sonho. E foi o meu sonho realizado. Eu digo, eu e o meu marido, a gente construiu aquilo lá. Ele me ajudou muito, muito. Eu dizia que ele era meu sócio porque ele me ajudou demais. Foi feito com tudo do jeitinho que eu queria, sabe? Cada repartição que ele colocou pra mim, a cada espelho, tudo foi mágico, assim, foi do jeito que eu queria e eu fui muito feliz lá, muito feliz mesmo. Eu tinha a honra e a bênção de trabalhar com o que eu gostava, com o que eu amo fazer. E pra mim, eu dizia que eu era muito abençoada com isso, porque eu fazia dinheiro com alguma coisa que eu amo. Quantas pessoas trabalham e não gostam do seu emprego, né? Então, eu era muito agradecida por isso. Até hoje, né? Porque eu digo, eu não parei de trabalhar, eu não parei de fazer maquiagem e nem isso nem está nos meus planos parar, tá? Mas, por outro lado, eu fiquei aliviada de ter que me livrar de um aluguel alto, de uma conta alta, entendeu? Aquilo ali, aquela conta, mais do que qualquer outra conta, do que uma internet, do que um fornecedor que eu tinha que pagar, do que uma luz, o aluguel tirava o meu sono, de verdade. Ele tirava muito meu sono, porque eu só ficava pensando, eu tenho que fazer tanto nessa semana porque eu preciso pagar o aluguel, eu tenho que fazer tanto no dia porque eu já tava um negócio assim, eu mesmo me martelando, não era ninguém me cobrando, era eu me cobrava. E tu se autocobrar assim, desse jeito, é pior do que se tiver alguém todo dia ali na tua porta te cobrando, né? E eu não dormia mais, gente. De verdade. Eu só pensava nisso. Eu tinha as minhas crises de ansiedade e chorava quietinha num canto, sem ninguém saber. Por isso, porque eu ficava sempre pensando que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, que qualquer hora ia vir uma ordem de despejo pra mim, né? Vocês imaginem. Aí, tá, vamos chegar na parte que eu quero chegar. Sem enrolaçada. Eu decidi, fui lá na imobiliária. Que era que eu sempre fazia o meio de campo ali, entre eu e o dono da sala. E eu falei, ó, eu tá atrasado de novo, né? É uma coisa que eu não... É chata, né? Quem quer receber o aluguel, enfim, não quer entender o meu lado, né? Eles querem receber e ponto. E eu disse, eu converso com o dono da peça, ver como é que a gente fica pra eu sair, porque eu tava só agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses só. E eu tinha um contrato de 1 ano, né? Aí
E nisso, já tava gerando 2 meses de aluguel, né? Porque era início de dezembro e depois já era agora início de janeiro, eu já tinha que pagar o outro. Então, fechou de novo 2 meses de aluguel atrasado. E ali eu me vi assim, ó, eu não tenho mais condições psicológicas, assim, de fazer todo aquele correrio de novo, de ir atrás, de não dormir, isso te pesa muito, sabe? Pesa no outro lado, pesa a questão familiar. Eu já não tava aqui presente em casa. Eu tava só o meu corpo aqui. Eu não tinha mais tempo, eu não parava pra brincar com meu filho, eu não conseguia sorrir dentro de casa, eu não conseguia brincar com meu marido, eu não conseguia nada. Porque a minha cabeça tava só no trabalho, no aluguel, e eu preciso trabalhar, eu preciso do aluguel, eu preciso dar curso, eu preciso. Aquilo ali tava assim, ó, me sufocando. A sensação que eu tinha, eu não lembro pra quem que eu falei, isso foi pra minha amiga. A sensação que eu tinha é que tinha alguém me enforcando. Era só isso, a sensação que eu tinha. Então eu não queria mais aquilo ali. Eu tava disposta a pagar a multa, a pagar o que fosse, do jeito que fosse, mas eu não queria mais aquilo ali. Eu não queria mais. Eu tava indo trabalhar, já não era mais com gosto, não era mais com prazer, não era mais aquela coisa, vou trabalhar, eu amo o que eu faço. Não, eu amo o que eu faço. Só que aquilo lá já tava sendo um martírio, sabe? Parecia que eu era obrigada, eu tinha que ter cliente, eu tinha que chamar cliente, é dinheiro, a cliente era dinheiro. E eu não sou assim, eu não queria mais isso pra mim. Tá. Aí, falei com a menina e ela me veio com a proposta do dono da sala. Qual foi a proposta dele? Ah, tá, deixa eu voltar mais uma parte pra vocês entenderem. Quando a menina saiu dali da sala do lado, e ela foi pra outra sala, ela me falou assim, ó, Ju, lá onde eu tô indo, todas as peças têm ar-condicionado. Então eu vou deixar o meu ar-condicionado aqui pra te usar até tu ir pra lá comigo. Porque eles depois não teriam onde enfiar aquele ar-condicionado e ela também não queria se desfazer. Nossa, eu fiquei mega feliz, porque eu também não ia ter condições naquele tempo ali de colocar um ar-condicionado, né? Foi em... Ela deixou ali em final de setembro, comecinho de outubro, eu instalei o ar-condicionado. Que era emprestado, né? O ar em si era emprestado dela e eu fiquei ali usando. E eu fui muito grata por ela por isso. Porque ela me salvou, né? Imagina esse calorão que deu aí. Aí, tá. E o dono da sala, claro, ele soube por causa do ar, porque deu um problema na instalação, me incomodei com o menino e tal. Tiveram que quebrar a parede. E eu tive que contatar o dono da sala por isso, né? Aí na proposta que ele me deu pra sair dali, foi a seguinte. Ele me livrava do valor da multa, que a multa eram 3 mil reais. Ele me livrava do valor da multa se eu deixasse o ar-condicionado. E aí eu pensei na hora, putz, o que eu faço, né? Daí eu falei pra menina, né? Eu disse, olha, sendo bem sincera contigo, o ar-condicionado não é meu. E eu não menti em momento nenhum, o ar-condicionado não era meu. Eu vou falar com a menina, ver se ela quer me vender. E aí eu deixo o ar-condicionado ali, porque pra mim, pelo valor da multa e o valor do ar-condicionado, com certeza pra mim ia sair muito mais barato eu deixando o ar-condicionado, né? Aí eu disse, dá só um tempinho, deixa eu falar com a menina, ver se ela me vende. E eu já te dou um retorno. Fui falar com ela. Tá. Aí que o bicho pega. Fui falar com ela. Ela... Sim, ela disse que venderia. Só que... nas condições dela, né? Que era assim, era o valor que ela pagou. Porque vocês sabem que depois que vocês compram uma coisa, vocês nunca vão conseguir vender pelo valor que pagaram, né? Ela queria me vender pelo valor que ela pagou e à vista. Tá. Fui falar com meu marido de um possível valor que iria entrar. E depois não, esse valor não vai entrar agora, então vê o que tu pode fazer, conversa com ela. A gente não vai poder garantir que esse valor vai entrar tal dia. Fui falar com ela. E ela fez como se fosse assim, ó. Tipo, né?
O que eu esperava, tá? Na minha humilde, eu faria se fosse ao contrário. Esse é o problema, a gente espera dos outros o que a gente faria, né? Mas a gente uma hora aprende. Eu esperava que ela falasse assim, ó. Poxa, lá onde ela tá tem ar-condicionado em tudo, ela não vai usar esse ar. Se eu desinstalar hoje, o ar-condicionado vai ficar fechado. Ou tá, tudo bem, ela pode vender pra outra pessoa. Mas, igual meu marido falou, assim, se botasse na consciência, tudo bem, de quando eu saí, que eu fui pra lá atrás dela, como se fosse uma consideração, né? Que ela me deixou na mão, me deixou pra trás quando ela resolveu se mudar. Ela poderia fazer assim, gente, eu não tava querendo tomar o ar pra mim, nem nada. Eu tava querendo resolver esse meu lado chato, né? E eu falei, e eu esperava assim, ó, que ela falasse, não, tudo bem, Ju, deixa o ar aí pelo valor da multa. Tu me paga nem que seja R$500 por mês. Pra mim ia estar muito bom. Eu ia conseguir pagar, né? Ou te faço à vista, mas um valor mais, né, gente, mais simbólico. Não é pelo valor que ela pagou, tudo bem se ela passou trabalho pra comprar o ar, pagou também parcelado, eu também entendo. Mas eu queria que ela também tivesse entendido um pouquinho o meu lado. E quando eu fui falar de novo pra ela assim, olha, né, a gente não vai poder te pagar nessa data e tal. Enfim, deu a entender ali que ela fez como se fosse, tipo, só posso te vender assim, se não for assim, tá, tudo bem. Fui lá, avisei, né, a menina da imobiliária, disse, ó, o ar-condicionado não vai poder ficar. Ver com ele aí outra coisa. E semana que vem tô indo te pagar um aluguel. Porque era que eu conseguia pagar um aluguel naquela semana. Eu tô dizendo ali bem no início de janeiro, tá? De agora, do mês de janeiro. Aí passou, foi sábado passado, tá, gente? Hoje é sexta-feira, foi sábado passado. Essa história do ar-condicionado tava me fazendo tão mal. De tipo assim, eu não sei, pra ela falou aquilo e continuou tudo certo, entendeu? Só que eu não é que eu não curti, eu não curti, né? Falar bem a verdade, eu esperava mais pela nossa amizade. Eu esperava que ela pudesse me entender um pouquinho mais, fazer alguma coisa melhor, sabendo tudo que eu tava passando. Porque todas essas partes de aluguel atrasado, tudo ela sabia, porque eu dividia tudo isso com ela. E, enfim, ela não me entendeu, né? E aí, foi no sábado, eu mandei uma mensagem pra ela falando que, assim, ó, da mesma história quando ela saiu de lá, eu não briguei nem nada, não ofendi ninguém, porque foi uma decisão dela. A parte do ar-condicionado, eu fui falar porque, assim, ó, se tem alguma coisa me incomodando, eu falo, tá? Quando ela saiu de lá, eu não falei nada, porque aquilo não me incomodou tanto. Até então não tinha me incomodado, porque ela saiu e aquilo ali, dali pra frente, dependia de mim, né? Enfim, eu depositei sonhos lá, então o interesse era meu de ir atrás e fazer acontecer. Eu não culpei tanto ela como meu marido culpava, né? Mas a história do ar-condicionado, sim. Porque era como se fosse... Ela iria estar me livrando, digamos assim, de uma multa grande por não querer me entender, não querer me fazer umas condições legais, sabe? Eu não tava roubando ninguém, eu não tava mentindo pra ninguém, eu só tava querendo fazer o meu lado. Não sei se vocês me entendem, sabe? Não sei se eu tô tão errada assim. E peguei e mandei mensagem falando. Eu disse, ó, o que eu tô falando pra vocês foi o que eu falei pra ela, que eu achei realmente que teria um a mais pra mim, sabe? Que ela poderia fazer um a mais de me entender desse lado. E, minha querida, pra que eu fui fazer isso, né? Porque assim, até então a Juliana tava sendo bem boazinha e era amiga enquanto tava tudo certo, enquanto eu tava entendendo ela, só que ela não entendeu o meu lado e eu fui simplesmente falar. Gente, eu não briguei, eu não xinguei, eu não fui mal educada, eu não falei palavrão, nada. Foi em áudio ainda. E expliquei
tudo que o meu marido estava sentindo, que ele estava muito mais magoado do que eu, e que realmente eu, dessa história do ar-condicionado, eu esperava mais dela. Aí pronto. Daí ali eu declarei guerra. E aí ali ela não gostou, enfim, aí começou a, né, começa a parte chata, assim, a parte baixa de mandar mensagens, de... Assim, o que eu entendi, ela me levou na maciota ali até a retirada do ar-condicionado. Depois, tchau e bênção, daí ficou aquela coisa, me deu uma coisa e pediu de volta, de coisinhas pequenininhas, sabe? Aí começou aquela briguinha desnecessária e chata, porque daí até eu entrei nessa. Porque vocês sabem que na hora da raiva, a vontade é de matar, né? Mas começou aquela... ela até então tinha me dado uma coisa e ela pediu de volta. E aí eu disse... Eu também tinha dado um presente pra ela. Eu disse, então, se tu me deu uma coisa e tá pedindo de volta, então tá, então eu quero aquilo de volta. E eu não me orgulho disso que eu fiz, porque eu acho muito feio. Muito feio mesmo, gente. Se eu dei um presente, eu dei o presente. Mas as pessoas tiram a gente do sério, tá? E foi assim que eu me senti. Me senti tirada do sério, de verdade. E, resumo da história, ela me bloqueou nas coisas. Tinha cliente que a gente tinha formatura, que era com um contrato. Desmarcou a maquiagem que eu tinha com essa menina. Que, enfim, também eu não iria lá no espaço dela atender. Muito menos. Ali eu também eu não ia saber separar o lado profissional, porque eu entrando no espaço dela, eu não sei como é que eu ia ser recebida. E garanto que ela também não se sentiria bem. Então, sabe, ficou essa coisa chata, assim. E quem é aqui da minha cidade, quem acompanha, quem sabe tudo que eu tô passando, que o pouco que eu consigo mostrar no Instagram, eu sinto que eu deveria isso aqui pra vocês, tá? Parei aqui porque meus cachorros estão latindo. Mas era isso, eu senti que eu devia uma explicação, né? Eu sei que numa história sempre tem dois lados. Esse foi o lado meu, totalmente sem corte, sem mentira nenhuma, sem botar nem pôr. Foi isso que eu passei, foi isso que eu senti. E, né, enfim, para quem precisava saber da história, para clientes, eu sei, assim, que eu deveria uma explicação. Para quem me acompanha aqui também no YouTube, para quem me acompanha no Instagram. E dizer que era isso, tá? Eu já tô atendendo, vou começar a atender, né, a partir de manhã em outro espaço aqui na minha cidade também. E o que eu posso dizer, assim, agora, se fosse... O meu marido queria muito que eu abrisse em outro local de novo. Mas eu não senti vontade. Pra falar bem a verdade, eu não senti vontade. Eu ainda me sentia sufocada, presa nisso, né? Porque agora eu ainda tenho uma dívida, né? Eu saí já da peça, eu entreguei a peça essa semana, mas eu fiquei com uma dívida bem grande, que agora eu nem que eu quisesse parar, eu não posso parar de trabalhar porque eu preciso pagar isso. E é isso, gente. O que eu queria dizer pra vocês era: não desistem dos seus sonhos, tá? Eu não tô desistindo do meu, né? Isso foi só um espaço físico, tá? O que eu deixei pra trás, o que eu fechei, era o meu sonho, era a minha realização, mas já não tava mais me trazendo tanta alegria, tá? Eu não fiquei tanto com peso na consciência de ter fechado. Juro, de verdade, de coração, assim. Quem tá mais perto de mim sabe. Essa história ainda, né, da amizade e tal, de todo esse conflito, me incomodou mais do que eu ter fechado. Porque eu não vou parar de atender, né? Eu me viro, eu volto a atender a domicílio, eu atendo aqui na minha casa, eu faço qualquer coisa, mas eu não vou parar com o que eu gosto de fazer, né? E o conselho que eu dou é isso: não se sintam menos, né? Eu não tô me sentindo menos em vir aqui contar toda essa história, em ter passado tudo que eu passei e não ter conseguido pagar um aluguel que
que parece tão, né, é pouca coisa, mas pra mim foi muito. Foi noites mal dormidas, foi, né, motivo de tristeza, de agoniação, de crise de ansiedade, que vocês não têm nem noção do que eu passei. Mas, enfim, era isso. Eu só senti que eu precisava vir aqui mesmo contar isso pra vocês. E por um lado, um pouco me senti muito prejudicada. Eu tive que vender todos os meus móveis para poder pagar o aluguel, porque como eu falei, eu fiquei com dívida, né? E isso sim também me chateou, porque é muito difícil, né, batalhar, comprar as coisinhas e aí depois ter que se desfazer para poder pagar o aluguel por causa disso. Eu senti que isso foi injusto comigo, né? Mas é isso aí, a gente tem saúde. Eu tenho saúde, graças a Deus. Eu tenho uma casa pra morar, eu não pago aluguel. A gente tem o nosso carro, a gente não paga prestação de carro também. A gente tem saúde pra ir trabalhar. Enfim, eu sou muito abençoada, de verdade. Eu não chorei, assim, pelo motivo de estar fechando, como eu falei. Não chorei mesmo, não fiquei chateada. Fiquei, como eu falei, aliviada de estar entregando aquilo, me livrando de mais meses de aluguel, mais meses de... Aquilo ia virar uma bola de neve, que eu sei. Então, o meu alívio foi muito mais... foi maior do que, né, enfim, o meu sonho do meu cantinho. Mas, né, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa o vídeo ter ficado tão longo, porque vai ficar enorme, né? Ainda bem que eu fiz a maquiagem junto, que daí vocês não iam enjoar. E era isso. Não deixe de me seguir lá no Instagram. Um beijo e até o próximo.